Olá, amigos e amigas fanelvis que estão ligados na história de Cat, a cantora lírica que acompanhou Elvis durante toda a década de 70 até 77, quando Elvis desapareceu. No vídeo de hoje, Cat vai nos contar mais sobre a relação de Elvis com seus fãs e também daquelas pessoas que estão infiltradas no meio da multidão e que são movidas por inveja, ciúme e raiva, e como Elvis se defendia desses episódios, e um episódio em particular que deixou Elvis realmente tocado, e que ele, que já era alguém que gostava de armas, a partir desse episódio fixou ainda mais seu gosto nas armas e sua fé que elas poderiam ser de grande valia para a sua defesa pessoal. Elvis e Cat. Quando penso no canto de Elvis, não consigo deixar de pensar na escrita de Maharishi Yogi. A influência de um cantor depende da qualidade interior do seu coração. Muitos nascem num estágio superior de consciência, assim como uma pedra numa mina de diamantes já foi cultivada no passado. É óbvio para mim que Elvis Presley foi uma dessas raridades, que cantou para todos, de coração. Ele nos fez sentir que não é preciso ter a mesma formação de Vic Damone ou Frank Sinatra para gostar de cantar. Se ele pudesse cantar, todos nós poderíamos cantar. Ele falou por sua geração através da música e eles responderam com carinho e generosidade. Às vezes eu olhava para o público dos bastidores e via cada centímetro da superfície coberta por cabeças, braços e ombros em movimento, dando um efeito geral de um oceano com luzes coloridas brilhantes no céu. Eu ouvia o rugido sombrio, sentia o palco vibrando sob meus pés e me perguntava por que estava fazendo isso. Por um período de tempo, eu queria deixar o show, mais do que qualquer outra coisa. Orei e orei. Pedi para que fosse levada para onde Deus desejasse que eu estivesse e mesmo assim eu ainda permanecia ali. Então me via acreditando que aqui é onde Ele, Deus, desejava que eu estivesse. Agora, quando olho para trás, faz mais sentido para mim que eu tenha permanecido, mas na época não fazia sentido algum. Talvez todos nós tenhamos sobrevivido à viagem cansativa, à loucura de alguns fãs, às ameaças, ao desânimo, porque todos sabíamos que fazíamos parte de algo misterioso e incrível, algo que nunca mais aconteceria no show business. Uma vez eu estava no palco e pensei: quero me lembrar de cada detalhe disso, de cada momento, de cada movimento, de cada som. Quero guardar isso na minha memória porque isso nunca mais acontecerá comigo ou com qualquer outra pessoa. Sou parte de algo muito maior do que compreendo agora. Por isso, devo ser capaz de me lembrar de cada segundo. As mãos estavam sempre ávidas. As pessoas estavam sempre acenando e gritando por sua atenção enquanto ele se apresentava. No entanto, ele parecia tão à vontade, tão relaxado, mas nós, que estávamos no palco, sabíamos que quando ele tomava uma posição ou se movia, ele estava muito consciente de tudo o que acontecia ao seu redor. Seu treinamento de karatê ajudou a ampliar sua consciência da multidão. Era como se ele tivesse olhos na nuca. Ele literalmente sabia quando alguém iria se mover em direção ao palco para chegar até ele, por puro instinto. Essa consciência, às vezes, se tornava estranha e era apenas um daqueles dons sobrenaturais que Elvis possuía e que aqueles mais próximos nunca poderiam entender.
Ele ainda tinha um jeito especial de manter o corpo ao distribuir lenços ou se inclinar para um beijo. Para que se alguém o puxasse com muita força, ele não iria cair do palco, que geralmente tinha 2 metros de altura ou até mais, caso as normas de segurança exigissem. Durante os shows, as meninas gritavam: "Beije-me, Elvis! Quero um beijo!" Isso foi logo seguido pelos caras gritando: "Quero um beijo de Cat!" A primeira vez que concordei em agradar um fã, quase fui arrancada do palco. Foi depois daquele show que Elvis decidiu que seria melhor me instruir sobre como manter o equilíbrio. Na verdade, era uma postura de karatê em que eu podia fazer contato físico com os fãs, enquanto mantinha o centro de gravidade, posicionando meu peso na perna de trás. Depois de inúmeras ameaças de bomba, em média 4 por dia, para não mencionar as inúmeras ameaças de morte e de sequestro que mencionei anteriormente, Elvis começou a comprar armas e acabou com centenas. Certa noite ele me chamou em seu quarto em Las Vegas e disse que queria falar comigo. "Quero que você tenha algo para se proteger", disse ele. Então ele me presenteou com um Colt .22, que é muito semelhante a um .38, uma arma incomum. É uma pistola grande, na verdade. Eu gostaria de lhe dar uma pequena Derringer, que você poderia carregar na bolsa, mas elas não são seguras. Elas podem ficar na sua bolsa, mas não são tão mortais. Elvis mostrou como usá-lo, como limpá-lo e cuidar dele. Ele me instruiu a sempre deixar a primeira câmara vazia, caso eu deixasse cair ou alguém puxasse o gatilho acidentalmente. Ele teve o cuidado de enfatizar que eu deveria ter aulas profissionais e frequentar um campo de tiro para saber como manusear a arma com responsabilidade. Alguns dos guarda-costas e especialistas em proteção tensionavam que Elvis era demasiado próximo, muito íntimo do seu público. Eles sentiram que ele não deveria chegar tão perto, não tocar, abraçar e beijar durante uma apresentação porque temiam por sua vida. Mas esse não teria sido Elvis Presley. A principal razão pela qual desistiu do cinema foi que não conseguia ver nem ouvir o público. Ele sabia que eles estavam lá pelo número de ingressos que compraram para ver seus filmes, mesmo os filmes ruins. Mas não conseguia sentir a reação deles, não conseguia ouvir seus aplausos, não conseguia ver seus rostos. Então ele pegou a estrada e seu público passou a fazer parte de seu show. Era dessa forma que ele se completava. Era assim que ele se apresentava melhor. Uma vez, quando estávamos relaxando e conversando em sua suíte, ele disse: "Cat, quando eu estava fazendo aqueles filmes idiotas, isso me deixava louco. Decidi finalmente desistir e o coronel mandou um psiquiatra vir e bater com martelos na minha cabeça. Eu estava farto dessa merda e todos pensaram que eu estava ficando louco." Então ele se recostou e riu com grande entusiasmo, curtindo muito a recordação daquele psiquiatra e da tentativa de colocá-lo de volta na tela para mais daqueles filmes sem sentido. Fico pensando o quanto todos nós teríamos perdido se Elvis tivesse se convencido que estava ficando maluco e tivesse permanecido em Hollywood. Já ouvi pessoas dizerem que, até então, só tinham visto Elvis no cinema, que assim que o viram atuar ao vivo, sua opinião sobre ele mudou drasticamente. Nunca percebi que personalidade poderosa ele realmente é, que magnetismo ele projeta. Ele parece puxar você para o abraço, mesmo que você esteja a 60 metros de distância. É preciso ver Elvis pessoalmente para apreciar plenamente o seu talento, me diziam.
Nós do show sabíamos disso. Vimos provas disso todos os dias em turnê. E de modo geral, o seu público sentia uma forte proteção dele. Uma noite, em Las Vegas, 3 experts em karatê organizaram um ataque e 2 deles pularam no palco prontos para enfrentá-lo. Elvis usou seu próprio treinamento de karatê e mandou um deles voando para trás com um golpe e um chute. Mesmo assim, quase o pegaram, mas os guarda-costas foram rápidos demais e os arrastaram para longe. Enquanto os seguranças carregavam os rapazes para fora, o público, obviamente irritado, começou a espancar os agressores com bolsas, cardápios e guardanapos. Se os homens não tivessem sido protegidos pelos guardas, o público os teria despedaçado membro por membro. Eles tiveram sorte de saírem vivos daquele lugar. No final das contas, os homens tinham extensos registros policiais e um deles era um especialista em karatê, tão poderoso que seus punhos foram registrados e arquivados na polícia como armas mortais. Eles foram rápidos, mas Elvis foi mais rápido e isso o salvou. Depois, Elvis ficou muito abalado e totalmente confuso. Por que eles fariam isso? Por que me machucariam? Eu nunca fiz nada para eles, ele dizia compulsivamente. Porque, de fato, quem sabe? Ele era uma grande estrela, uma celebridade mundialmente famosa. Talvez apenas quisessem seus nomes no jornal, ou talvez quisessem ser aqueles que tinham apanhado Elvis. Seja qual for a razão, eles tentaram e nunca deixaram Elvis esquecer que havia centenas de outros agressores muito semelhantes em todas as cidades. Pessoas que gostariam de lhe fazer mal ou mesmo a alguém próximo dele. Mesmo assim, ele ainda atuou, ainda deu o seu melhor. Não importa quão ameaçadora fosse a situação. No entanto, Elvis falou sobre este incidente em particular durante semanas, e isso nos deixou preocupados porque ele jamais superou o incidente. Ele constantemente carregava consigo seus registros policiais, mostrando em todas as oportunidades, dizendo: esses caras não são maus, eles são duplamente maus. Ele ficou tão preocupado com tudo isso que, pouco tempo depois, quando contraiu pneumonia, muitos de nós não podíamos deixar de nos perguntar se isso não foi em parte por causa do estresse causado pelos caras que o atacaram. Porém, penso que quando há outro show para fazer, você não pode se preocupar por muito tempo com a possibilidade de alguém ter tentado te matar ou de você ter uma doença fatal. Como disse Elvis, só tive um pequeno vestígio de pneumonia. Nada sério. Final da parte 5 do capítulo 5. Elvis, para sempre.